Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que nós damos início aos trabalhos do semestre do Programa Cidadania Ativa. Em especial, o programa de abertura desse semestre traz autoridades que vão debater um tema muito importante para a cidade, para a sociedade, para o Brasil e para o mundo em geral, que é a questão da violência. Então, nós estamos aqui com o secretário, com estudiosos da área da universidade, da academia, nossos professores vinculados ao projeto Cidadania Ativa, que irão trazer questões, debates interessantes, e nós esperamos que o público possa aproveitar de maneira plena os estudos, as ponderações que vêm dessa convergência, dessa conexão entre a academia, teoria, entre o mercado de trabalho, a prática, que são muito enriquecedores, que proporcionam uma riqueza na formação do estudante e do profissional de uma maneira geral. Sejam todos muito bem-vindos. Aos nossos convidados, o nosso muito obrigado em nome da Universidade de Fortaleza, e eu passo a palavra ao supervisor e coordenador do Programa Cidadania Ativa, o professor Eric Cisne, para dar uma palavra para cada um de vocês. Olá, bom dia a todos. O Programa Cidadania Ativa, ele é o setor responsável pelos projetos de responsabilidade social do curso de Direito da Universidade de Fortaleza. E nós estamos completando 20 anos agora em 2021, um trabalho incessante para levarmos a cidadania às pessoas e orientá-las sobre os nossos direitos e deveres. E mesmo nesse momento à distância, com a pandemia, nem sem podermos nos reunir presencialmente, nós não paramos nem no semestre passado e agora estamos iniciando nossas atividades e temos esse prazer de ter ilustres convidados sobre um tema de relevância, em especial agora, nesses últimos meses. O Programa Cidadania Ativa, ele tem o intuito de levar às pessoas os seus direitos, mas também os seus deveres, alertando que, para sermos cidadãos, precisamos exigir os nossos direitos, mas também cumprirmos com os nossos deveres e ajudar o Estado a manter a nossa cidadania. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a todos os nossos palestrantes, ressaltar aqui, falar quem são os nossos palestrantes ilustres de hoje. Nós temos o prazer, o privilégio de recebermos o doutor André Costa, delegado da Polícia Federal e secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Para debater, estamos também com o professor Ricardo Moura, jornalista, sociólogo e pesquisador do Laboratório de Estudos de Violência da UFC, e a doutora Daniele Negreiros, psicóloga, membro do Fórum Popular de Segurança Pública e do Comitê Cearense de Prevenção aos Homicídios na Adolescência. Para mediar o nosso debate, convido a professora Sandra Helena, a quem passo a palavra. Tenha um bom evento. Eu falei do microfone dos outros e desliguei o meu. Bom dia a todos e todas. Né? É com uma satisfação enorme, né, que nós aqui fazemos o nosso primeiro webinar, né, nessa nova versão. Esse seminário já tem uma história aqui no Programa Cidadania Ativa, esse seminário de abertura. Ele tem uma história, ele tem uma marca, né, que agora a gente mantém. É a marca da pluralidade democrática do debate, né, dando voz aos atores mais representativos das questões, ou tentando, ao menos, né, das questões que nós debatemos, especialmente nesse momento, nesse quadrante tão difícil que vivemos no mundo, na sociedade brasileira em particular, né, e também aqui no estado do Ceará. Né? O tema dos direitos humanos é o tema regulador amplo do PCA, do Programa Cidadania Ativa. E nós sempre gostamos, como eu disse, de colocar o agente público institucional para debater com a academia, para debater com a sociedade civil. E dessa vez a gente teve, assim, a grata surpresa, o privilégio de contar com a cúpula da gestão pública no tema em questão, que é o tema da violência, que é tão difícil para nós aqui no estado do Ceará, né? Que a pandemia tornou mais aguda e que a gente quer tentar compreender isso. Tem uma série de questões que vão ser levantadas, né? Eu creio aqui pelos nossos convidados, que o professor Eric já apresentou. Eu quero agradecer à Unifor essa oportunidade que a gente sempre tem, porque aí a Unifor cumpre essa função social. Quem já conhece e participa dos nossos seminários sabe disso.
secretários, Ricardo, Daniele, que já participou uma vez, a gente estaria hoje certamente com Celina Queiroz lotado de jovens, a universidade inteira querendo participar com toda certeza, né? Bom, então a nossa logística aqui no debate, né? Nós vamos dar inicialmente a palavra ao secretário, né? O nosso tema é o aumento da violência em tempos de pandemia, política de segurança, cidadania e direitos humanos em debate, quer dizer, se entrecruzam aí os convidados, cada um vai falar a seu modo e a sua maneira, ninguém foi dirigido para falar de tal ou qual maneira, e é bom que seja assim, porque é aqui que o debate aparece, né? Então, a gente vai começar com o secretário André Costa, que vai ter 20 minutos. Na sequência, o pesquisador, jornalista, sociólogo, de quem eu sou fã nas suas colunas no Jornal o Povo, viu, Ricardo? O Ricardo Moura. E a minha ex-querida aluna, porque a Daniele é a cria da casa, viu? É aqui do curso de psicologia e hoje está aí mostrando a formação que recebeu, né? Com muita delicadeza e muita força ao mesmo tempo. Então, vamos lá, eu vou marcar o tempo, secretário, imagina, né? Vou ficar dando sinal quando estiver faltando aí alguns minutinhos para terminar, mas eu vou ter uma certa tolerância, ok? Seja bem-vindo à nossa universidade. É com você. Obrigado, professora. Eu vou me esforçar aqui para falar dentro do tempo. Estou olhando aqui no relógio aqui também dos computadores, 11h17. Então, primeiro falar da minha satisfação de estar aqui com todos vocês, nesse ambiente, né, acadêmico. A Unifor, que é uma referência, sempre foi aqui no estado do Ceará, uma universidade com a qual nós temos, né, aqui um acordo de cooperação com a Secretaria de Segurança, não só a Unifor, mas também ela, tanto na área do estágio, quanto na pesquisa, quanto na extensão. Então, foi uma coisa que eu busquei desde que eu cheguei aqui em 2017, fazer, que é buscar essa aproximação com as universidades. Acho que é algo muito importante, é algo que tem trazido soluções para a segurança pública. Hoje, a secretaria está dentro das universidades e elas estão aqui dentro da secretaria também. E temos várias ações concretas realizadas com esse trabalho, sempre em parceria. A gente sabe da dificuldade a nível aí do país, né? Às vezes, dessa aproximação, alguns secretários de outros estados até às vezes me questionam, né, espantados, como é que tem dado certo esse trabalho com as universidades e a gente relata sempre de maneira muito positiva esse trabalho, né. Falando já diretamente sobre o tema, né, para eu poder cumprir aqui meu tempo, primeiramente, falando do período de pandemia, embora o título fale do aumento da violência, mas a gente precisa também debater alguns pontos para compreender melhor se há realmente uma relação de causa e efeito ou se é apenas uma correlação, né? A gente teve um período aí complicado em 2020, ou digamos assim, mais complicado, os desafios são constantes na área da segurança pública e nunca cessam, a verdade é essa, né? A gente nunca, digo sempre, a gente nunca tem tempo nem para comemorar um bom resultado, nem para lamentar um mau resultado, o tempo aqui é trabalho, realmente. Então, nesse período de pandemia, a gente teve alguma dificuldade, mas que ela não foi gerada somente por ser uma pandemia. O Brasil todo enfrentou e vem enfrentando ainda, a gente não superou esse momento. Os números de violência no Brasil como um todo têm aumentado, né? Vocês devem ter visto, às vezes, o Ceará tem tido um aumento maior, também teve a maior redução em 2019, né? Em 2019 a gente alcançou o melhor resultado histórico da nossa série histórica, que vem desde o ano 2009, o melhor resultado histórico em relação ao CVLI, o crime violento, letal e intencional, que envolve homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, a menor taxa em toda essa série histórica, e que 2020 a gente então iniciou o ano, no mês de janeiro, um resultado próximo ao que a gente vinha tendo nos meses de 2019, mas, e aí, em fevereiro, nós tivemos um fato novo, né, que surgiu, que foram os motins da Polícia Militar. Aquilo aconteceu em fevereiro,
começando ali dia 18 de fevereiro. Até o dia 18 de fevereiro, a gente vinha em uma média em torno de 7 homicídios ao dia no estado, né, o que nos colocaria muito perto da média que tivemos em 2019, que foi uma média de 6 homicídios a 6,5 ao dia no estado do Ceará. E até o dia 18 com a média de 7. Quando a gente finalizou o mês de fevereiro, com 12 dias de motins, nós encerramos com uma média acima dos 15 homicídios ao dia. Os motins se encerraram, então, no início de março, e ainda a gente estava, digamos assim, absorvendo todo aquele momento difícil que nós enfrentamos, quando então sobreveio essa pandemia e o primeiro decreto de isolamento social do dia 19 de março. Para nós, também foi um momento bastante complicado. Tivemos, no princípio, tanto quantitativa, muitos policiais afastados, nós chegamos a ter um pico no mês de abril, com quase 1.700 policiais militares, policiais civis afastados por conta da pandemia. É um grande efetivo que certamente fez muita falta para nós, mas também qualitativo. Por quê? Porque quando surge o primeiro decreto de isolamento, a gente ainda não, e aí eu falo não só o Ceará, o Brasil e até mesmo a iniciativa privada, certamente todos enfrentamos isso naquele momento, no final de março, que a gente não tinha ainda os EPIs suficientes, né, para que os profissionais trabalhassem, né, todo esforço do Estado em tentar obter o quanto antes. O Ministério da Justiça, ou então o ex-ministro Moro, também tentou, não conseguiu essa aquisição via governo federal para os estados. Então, a gente tinha muito relato dos policiais dizendo assim que, quando eles entraram na polícia, eles assumiram um compromisso, fizeram um juramento de pôr em risco a própria vida em defesa das pessoas, mas nunca de pôr em risco a vida de seus familiares, né? Então, a gente teve também uma dificuldade qualitativa no trabalho, o que acabou gerando um pico, digamos assim, de criminalidade que destoou que a gente vinha tendo nos últimos anos, um pico em um trimestre, entre fevereiro e abril desse ano. Me permita que eu vou mostrar aqui, são poucas telas, não vou encher vocês de telas aqui, são apenas 4 slides, para a gente ter uma ideia melhor com dados, né, do que aconteceu. Estou tentando aqui acertar. Eu vou por aqui que eu não... Vocês conseguem ver aqui? Sim. Ok. Está projetando. Bom, ok. Eu não consegui botar o em tela cheia, mas aí a gente consegue já ter uma visualização. Que a gente começou a trabalhar desde o ano 2017, eu cheguei em janeiro de 2017, né? Eu vou falar aqui durante a minha gestão. Gestão do governador Camilo iniciou em 2015, foram 2 anos de redução de homicídios, né? Vamos falar assim, um pouco mais de homicídios. Você vê ali, 2015 e 2016 houve uma redução, os números aumentaram assustadoramente entre 2012 e 2014, exatamente após a greve da Polícia Militar em dezembro de 11 de janeiro de 2012. De lá para cá, os índices de homicídio subiram até 2014, início de 2015, e os índices de roubo subiram bastante também até o ano 2017. Então, eu cheguei em janeiro de 2017 e nessa discussão, nesse debate, de ver como a gente poderia melhorar os índices, né? Houve uma explosão de crimes no ano 2017, foi o pior ano da história do Ceará, foi o pior ano da história de muitos estados do Brasil e foi o pior ano de homicídios também da história do Brasil, do próprio país. A gente traçou uma estratégia focada mais nos homicídios. A gente traçou 2 grandes estratégias, uma voltada para os homicídios, CVLIs, e outra para os roubos, o CVP, crime violento contra o patrimônio. Então, em relação aos homicídios,
a gente implantou o programa Proteger, que é o Programa de Proteção Territorial e Gestão de Riscos. Ele consiste em 3 grandes ações, mas começou primeiro com exatamente uma definição de áreas em que a gente deveria atuar. A gente sabe que, falando de Fortaleza, é uma cidade muito grande, né, uma população muito grande, e a gente não vai conseguir, em prazo curto, resolver todos os problemas de urbanização, de geração de renda, emprego, de educação. Então, qual foi a nossa lógica? A gente pesquisar que áreas eram mais críticas, mais sensíveis para a segurança. Onde é que a nossa lupa, né, tinha que estar voltada, para a gente olhar mais detalhadamente a problemática de algumas comunidades, de alguns locais na cidade. Esse trabalho foi feito pela SUPESP. O Estado do Ceará criou uma das vinculadas à Secretaria, que é a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública. São pesquisadores, não só policiais, mas de outras áreas também, como educação, como economia, geoprocessamento, estatística, por exemplo, e que estudam a segurança pública além do policiamento, mas também o policiamento. Então, nesse estudo, pela primeira vez se fez dessa forma, nós estudamos 70 indicadores diferentes, o indicador de homicídios, georreferenciado em Fortaleza, dos últimos 4 anos, e 69 indicadores socioeconômicos, que nós fatoramos em 4 áreas: a densidade populacional e habitacional, o saneamento básico, a renda e a educação e a infraestrutura. Aí, só para exemplificar ali no canto, esses 4 mapas de calor são desses 4 fatores. Então, foram 70 indicadores que foram estudados conjuntamente, de maneira geoespacial, e através disso a gente produziu um algoritmo, uma modelagem de algoritmo, para calcular essas áreas. Quais eram as áreas mais sensíveis, as áreas críticas para a segurança pública. E a gente conseguiu, então, reduzir isso em pequenos territórios e passamos a realizações mais focadas em 3 grandes áreas. A parte de policiamento comunitário, né, especialmente com a polícia militar. Então, nós implantamos bases nesses locais, algo parecido, né, bem menor, mas parecido que foi a UPP no Rio, embora com um critério melhor, né, não foi critério político, foi um critério técnico, um critério científico de definição das áreas, e que não se resumiu apenas à presença da polícia militar, que a gente sabe, e estudamos isso, que essas comunidades precisam muito mais do que só o policiamento. Então, o primeiro passo, a gente planta um policiamento territorializado nessas pequenas áreas. Eu vou exemplificar aqui. A primeira foi no Babilônia e Jereba, no bairro Passaré, né, são divididas ali pelo aterro do Janguruçu, e aí depois fomos para a Lagoa do Urubu, ali entre o bairro Floresta, Álvaro N e Padre Andrade. Fomos para alguns residenciais, o Cidade Jardim 1 e 2, o Alameda das Palmeiras 1 e 2, no Ancuri, o José Euclides Ferreira Gomes, no Conjunto Palmeiras, o Conjunto Maria Tomásia, a Comunidade Sossego, no Quintino Cunha, que já passa dos 450 dias sem nenhum homicídio no entorno, 500 metros no entorno da comunidade, num raio de 500 metros. Então, a gente passou a implantar esse policiamento localizado. O mês de novembro, é o que está mostrando aí o gráfico, ele teve um volume de homicídios em Fortaleza de 183, 6 ao dia, no mês de novembro, 6 ao dia. Foi em novembro que nós implantamos a primeira base, no Babilônia de Jereba, e testamos por 90 dias. No mês de fevereiro, começamos a ampliar para vários locais, e a gente observa que em fevereiro já caiu para um patamar de 120, CVLIs, 4 ao dia, e esse número foi se mantendo até o mês de outubro, começou a cair em novembro e dezembro já com 90, uma média de 3 ao dia, e veio então o mês de janeiro de 2019, que foi o mês, né, alguns falam o mês dos ataques, eu digo sempre foi o mês da virada no sistema penitenciário do Estado do Ceará. Naquele mês de janeiro, nós alcançamos 51, passamos o ano todo nessa média em torno de 50, 60, o melhor resultado ali em setembro com 44, né? Então, se a gente comparar novembro de 17 a setembro de 19, uma redução de 76%. Mas aí, após essa redução, em 2019 veio o ano de 2020, aí vem o outro gráfico, em que a gente começou janeiro
dentro da tendência em todo o país já uma elevação em relação a 2019, mas ainda assim o melhor resultado histórico, né, tirando 2019, se a gente olhar para trás, desde 2012, o melhor resultado que nós tivemos em mês de janeiro, mas aí a gente observa exatamente esse período entre fevereiro, abril, se estendendo em maio, junho, mas especialmente fevereiro e abril. Fevereiro, mês dos motins, abril, o mês em que nós tivemos o pico de afastamentos pelo Covid-19, em que esses números se elevaram bastante, praticamente aí números de 2017, do nosso pior ano, mas aí a gente foi recuperando, os afastamentos foram reduzindo, a Polícia Militar foi retomando a sua normalidade, né, se recuperando daquele momento traumático que foram os motins, e a gente vem, então, nessa queda já em julho, e agosto agora, a gente está fechando esse número aí, falta ver se tem algum consolidado, ou seja, alguma pessoa que morreu depois no hospital, a gente está fechando esses dias, mas se não der esse número, vai dar talvez 1, 2, 3 a mais. Então, fechando com o melhor resultado no ano, ou seja, já demonstrando uma recuperação, né, de janeiro para cá, vem essa queda se acentuando aqui no estado do Ceará, em relação aos homicídios. Especialmente Fortaleza já com resultado melhor, inclusive, do que alguns meses no ano passado, na capital, que é exatamente onde a gente intensificou muito esse trabalho do Proteger. O Proteger entra com a Polícia Militar, entra com a Polícia Civil, um trabalho também inovador, que não é voltado para investigar eventos criminosos. Normalmente a Polícia Civil, ela investiga eventos criminosos e ela age, por conta disso, age sempre reativamente. A gente cria um trabalho que é feito de forma proativa, nós chamamos de dissuasão focada, e o foco dela não é eventos criminosos, não são eventos criminosos, mas sim alvos, né, determinados criminosos que mais interferem nas comunidades. Nós vamos, se eles estão soltos, nós vamos na porta deles lá e dizemos, a Polícia Civil está aqui, sabemos quem você é e estamos lhe monitorando. Não admitimos aqui crime e vamos ficar aqui na sua cola. Esse trabalho, ele vem sendo também, inclusive, estudado, né, em conjunto com a John Jay College, que é uma faculdade lá em Nova York. Nós estivemos lá no ano passado, e estamos em parceria com eles e o BID, né, é um trabalho que vem concorrendo ao Prêmio Internacional BID, um dos 3 que a gente está concorrendo ao Prêmio Internacional junto ao BID, e então tem esse trabalho diferenciado da Polícia Civil. E o terceiro grande eixo, que é levar as ações sociais, em especial para essas áreas. A gente está sempre ali na porta da Doutor Socorro França, da Prefeitura, de parceiros privados, para que levem ações especialmente para essas áreas. Às vezes as ações são muito dispersas, né? As pessoas têm interesse de levar uma ação social, buscando, inclusive, melhorar a segurança pública, mas às vezes não tem a noção para onde levar essa ação. E às vezes acabam levando para áreas, ou porque tem um amigo, uma amizade, ou um pedido de alguém, enfim. E a gente então busca levar essas ações sociais, especialmente para essas áreas mais críticas, algumas eu já citei. Então, esses 3 eixos aí nós trabalhamos nessas áreas, e a gente já está, então, conseguindo trazer os números de homicídios do Ceará mais para baixo. Esse mês de agosto de 2020 é o segundo melhor em 9 anos. Se a gente comparar 2012 para cá, é o melhor mês de agosto, assim como foi o mês de julho também, um dos melhores anos nessa série histórica. Então, a gente vem caminhando essa melhoria. Um dado que eu queria trazer a mais, que é um número também preciso, né, um número que a gente não tem cifras ocultas, que é o de roubo de veículos, que é outro grande eixo que a gente trabalha na chamada a mobilidade do crime, que o país, todo o Brasil, ele tem um foco muito grande em combater a questão do armamento, né? A gente sabe os homicídios superam aí, muitas vezes, 85%, o número de homicídios praticados com armas de fogo. Então, existe toda a política no país, no Ceará também voltada a isso. Aqui, por exemplo, a gente paga uma premiação aos policiais que apreendem armas de fogo ou munições também. Mas aqui a gente trouxe, então, uma novidade, que é combater a mobilidade do crime. A gente entende que faz parte da logística do criminoso, não só a arma, como também o veículo automotor. Então, a gente vem fazendo um trabalho, o Aloysio Lira, que é o superintendente de pesquisas nosso, ele, inclusive, é aluno da Unifor, né, de mestrado,
o Aloysio, ele é oriundo da PRF, trouxe aqui, a gente foi aperfeiçoando esse trabalho a nível de secretaria, pegando minha experiência também como investigador, como delegado da Polícia Federal, e a gente foi aperfeiçoando esse sistema e montou um modelo de resposta único hoje no Brasil, que é modelo. Já tivemos aqui visita da Polícia da Colômbia, já fui chamado a palestrar para um evento na Argentina para falar sobre isso também. Então, a gente implantou esse modelo de trabalho, um modelo de resposta em que nós temos um sistema chamado SPIA, uma inteligência artificial de monitoramento de alguns veículos, quais? Roubados, furtados, clonados, né, em que a gente tem, em tempo real, sabe onde esse veículo passa, temos uma ampliação das câmeras para poder ter imagem em tempo real do veículo, saímos de 150 câmeras, todos em Fortaleza, para mais de 3.000 câmeras em 44 cidades do estado, em todas as rodovias do estado, integrando câmeras do trânsito, né, que hoje não apenas fiscalizar o trânsito, mas fiscalizam também criminoso, e aí, através disso, a gente também amplia o motopatrulhamento para chegar em tempo real nessas ocorrências, e a gente vê também que, seguindo a lógica do CVLI, do homicídio, os meses de fevereiro e abril também colocaram o Ceará com números elevadíssimos, né? Chegando a quase 1.200 em fevereiro, roubo de veículos, embora um período que a circulação reduziu muito, né? Em março, abril, maio, a redução de circulação com lockdown, com isolamento social, mas ainda assim um número elevado de roubo de veículos. Mesmo agora, nos últimos meses, voltando ao normal, a gente vê a redução, o melhor mês do ano, tá? Né, 57% a menos que em fevereiro, já trazendo para uma retomada, que na série histórica, a gente vê aí, o Ceará vem com, esse ano, até o mês de agosto de 2020, comparando agosto de cada ano, em taxa de veículos roubados, o segundo melhor resultado desde 2012, foi exatamente o ano, né, da greve. Nós tivemos que, durante a greve, os 2 anos que se seguiram, trouxe uma elevação de mais de 100% no roubo de veículos, entre 2012 e 2014, mas que em 2017, implantando o SPIA e o combate à mobilidade do crime, a gente conseguiu reduzir em quase 60% até 2019. E esse ano temos o segundo melhor resultado, se a gente olhar desde 2012. Então, é uma recuperação rápida da segurança pública, muito porque a gente fez um trabalho muito forte na tecnologia e ela voltada a melhorar os processos das nossas polícias, né, uma liderança mais forte do governador, minha também como secretário, junto à tropa, a gente conseguiu, então, trazer esses policiais para voltar à normalidade. Enfim, já me avisaram aqui que eu passei do tempo, né? Só encerrando, então, e ficando à disposição para, em cima disso aí, ouvir o debate, ouvir também as outras ponderações e a gente poder, então, contribuir com esse debate, com esse momento. Aproveitar mais uma vez, agradecer à Unifor, a professora Sandra Helena, pelo tempo, pela oportunidade, que é muito caro realmente para mim. Bom, eu espero não ter sido muito chata, mas nesse papel de mediadora, justamente porque o que importa é que a gente possa ouvir, né, a multiplicidade de vozes, possa ter réplica, ter tréplica. Então, vou passar rapidamente para Ricardo Moura, que já foi apresentado, mas para quem chegou agora, aí no YouTube, o Ricardo é jornalista, tem uma coluna semanal no Jornal O Povo, é sociólogo e é pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência, tem um texto muito elegante, consegue trabalhar um tema difícil com elegância rara, né? Bem-vindo à Unifor, né? É com você. Bom dia, professora Sandra, bom dia a quem está aqui conosco participando dessa conversa, agradeço os elogios. Queria fazer aqui uma ressalva, agradecer a presença do secretário, o comandante da polícia também estaria, mas infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente, porque esse debate ele é fundamental, né? A gente precisa sentar, a gente precisa conversar. Eu acho que os interesses são convergentes, né? Assim, quem pesquisa, quem está
em campo, quer uma sociedade mais pacífica, quer uma sociedade mais justa, quer uma sociedade com menos violência, mas nesse processo de encontrar os caminhos, a gente às vezes tem algumas discordâncias, e isso faz parte do processo democrático. Antes de começar, Sandra, esse convite foi tão assim, imperdível, que eu estou em Mossoró, estou no hotel, vou só acabar aqui a live, vou pegar o carro para voltar para Fortaleza, mas era algo que eu tinha que participar, tinha que confirmar esse convite, também agradecendo a presença da Daniele, que está fazendo um trabalho muito bom no Comitê de Prevenção, né? Mas vamos lá. Há uma coisa, desde 2003, eu me deparo com essa temática, né? Comecei trabalhando como repórter e em dado momento, trabalhei na área de cobrir matérias policiais, né? Esse termo depois virou matérias de segurança pública, né? Porque a gente viu que a complexidade era maior. E em 2011, eu fiz um estudo sobre homicídios de adolescentes, e a gente percebe que há uma coisa que se aplica aos adolescentes que se aplica aos crimes relacionados à vida no Ceará, que é o seguinte: homicídios no Ceará é uma questão sociológica, é uma questão de estudo. Há muitas pessoas que estudam este problema, mas os homicídios não se tornaram, e desse tempo todo que eu estou falando aqui, dessa minha experiência, eles não se tornaram uma questão social. Eles são uma questão sociológica, mas eles não são uma questão social, né? E por que eu digo isso? Porque nós, enquanto sociedade, a gente não consegue articular uma pressão em torno dessa temática. A gente não consegue forçar as políticas a se deterem de uma forma mais consequente, em especial nas vítimas preferenciais das mortes violentas, né? Então, um Estado como o nosso, ele tem números muito elevados, muito elevados. São índices que se aproximam de países em conflito aberto, em guerras, né? E isso a gente lida, nós, como cidadãos, cidadãs, nós lidamos de uma forma muito serena em relação a isso, né? Há uma questão de uma apartação entre a cidade, uma apartação entre o Estado, que nos coloca, de certa forma, isolados e distantes dessa questão, né? Para fortalezense de classe média alta, os números que são apresentados, eles são números somente, né? A gente não consegue entender que a gente tem uma tragédia em curso por anos e por anos, né? E isso, de certa forma, nos insensibilizou, né? Por que eu estou fazendo essa abordagem mais ampla? Porque nós, de um modo geral, lidamos com a questão da pandemia muito como lidamos com os homicídios. Em um ponto, assim que a pandemia chega ao Estado, ela causa um momento de comoção, e isso se torna uma grande pauta, né? As áreas de Fortaleza começam a terem pessoas contaminadas, e aí os hospitais lotam, mas à medida em que os homicídios eles vão avançando, os casos, né, do Covid vão avançando para as periferias, vão avançando para o interior do Estado, parece que na nossa consciência o vírus se foi. O vírus acabou, e aí a gente começa a ver as pessoas furando isolamento, a gente começa a ver as pessoas se aglomerando. Por quê? Porque dentro da bolha que elas estão, dentro do espaço protegido que elas estão, elas se sentem mais seguras,
né? E aí, quando a gente está falando de contágio, a gente está falando de uma coisa disseminada, mas quando a gente está falando em mortes causadas pelo Covid, se você pegar o mapa de pessoas que morreram pelo Covid em Fortaleza, ele faz um L, assim, que é a margem da perimetral, né? E se você pega um mapa das pessoas que mais morrem, mais são assassinadas em Fortaleza, o mapa, ele é muito o mesmo, né? Então, a gente tem que tentar, um primeiro passo seria a gente colocar um esforço de tematizar essa questão dos homicídios como uma questão primeira, né? Primeira em se tratando de projeto de sociedade, né? E aí, quando eu estou falando isso, eu não estou falando somente de Secretaria de Segurança, que a Secretaria ela tem um âmbito dele, muito específico, né? Eu estou falando de secretarias ligadas às áreas sociais, de educação, secretarias de saúde, né? Quer dizer, é necessário haver um pacto e um ordenamento, né, em torno disso. A Daniele vai falar na sequência sobre homicídios de adolescentes, o quanto de adolescentes morrem, quanto de jovens morrem no Estado é uma coisa muito absurda, né, muito absurda. E isso se deve muito a essa nossa vontade de não querer saber o que se passa, né, de não querer saber o que ocorre. E aí, há um movimento que a gente foi pego mais ou menos de surpresa, mais ou menos esperado, que é esse incremento na violência, incremento nos crimes letais, né, violentos, letais, intencionais. Há um dado interessante, a maior pesquisa feita no Estado sobre homicídios, que foi sobre homicídio de adolescente, que é a pesquisa do Comitê de Prevenção, ele identificou que a distância em que as vítimas eram mortas era uma distância muito próximas das suas residências. Então, daria em torno ali de 500 metros, 500 e pouquinhos metros. Se as pessoas morrem em casa, a recomendação fique em casa, ela serve para a pessoa não pegar Covid, mas não serve para a pessoa não ser morta. Entendeu? Então, isso, a questão da Covid, ela em nada afetou a dinâmica criminal e a dinâmica de violência do Estado, né? E a gente teve aí uma questão que é um reordenamento dos grupos criminosos, né? Nós temos nós tivemos um momento em um sábado agora durante o isolamento de muitos fogos, né? Que era um momento que áreas até então neutras estavam sendo assumidamente tomadas por um grupo, né? Claro que a gente tem aí um jogo também de desinformação e aí um grupo nega, mas assim o fato é que houve uma movimentação, essa movimentação ela vinha de antes, mas ela se reflete agora, né? Então, quer dizer, situações que a gente achava que estavam contidas, que estavam resolvidas, até o ano passado, a gente nota que elas voltam, né? E elas voltam potencializadas por quê? Né? Como o secretário falou, houve uma sobrecarga dos órgãos de segurança, né? Você teve, além dos policiais que ficaram de licença, né? Nós tivemos também ações de repressão à abertura de locais, ações de solução de multidões ocorrendo em paralelo ao policiamento cotidiano, né? Então, quer dizer, eu conversei com alguns policiais e até oficiais, né? Assim, a gente há uma crítica aos pesquisadores, assim, mas você não está na rua para saber. Eu não estou na rua, mas eu converso com quem está na rua, né? E quem está na rua me diz o que está acontecendo. E
houve essa questão realmente do impacto pessoal, do impacto em relação às famílias, né? Em dado momento, quem estava na rua era o profissional da segurança, né? No momento que o isolamento esteve mais rígido, quem estava mais na rua era quem estava tentando manter as pessoas em suas casas. E essas pessoas foram afetadas, né? E aí, em dado momento, há o estabelecimento de protocolos, há uma forma de entender como lidar nesse contexto, né? Nesse contexto de epidemia. Mas eu queria só fazer um adendo, uma ponderação nessa afirmação de que a gente percebe assim, não tem policiamento ostensivo, as pessoas não morrem. Ou não tem o policiamento ostensivo, as pessoas morrem. Mais do que o policiamento ostensivo, a minha hipótese é a seguinte, é que as mortes aumentam em períodos de crise, não é por falta do policiamento ostensivo, é pela incapacidade da polícia investigativa trabalhar a contento. Por quê? Preservação do local de crime se prejudica, os casos se avolumam, né? Nós tivemos o mês de fevereiro, dentro da série histórica de 2013, né? Porque até 2013, a gente tinha uma estatística muito confusa ainda, e aí 2013 estabeleceu parâmetros, né, que são seguidos até hoje, de classificação, e faço a menção aqui que o estado do Ceará é um dos estados mais transparentes nessa questão dos dados, né? Você pega estados vizinhos, que os pesquisadores relatam da grande dificuldade de receber os dados, porque quando a gente está trabalhando com análise, os dados eles têm que ser transparentes e eles têm que ser próximos. Quando você está analisando dados que são muito distantes temporalmente do que aconteceu, esses dados já não valem mais, porque as dinâmicas mudaram, né? Então, a gente teve o fevereiro deste ano, nós tivemos o fevereiro mais violento dessa série histórica, que foi justamente ocasionado pelo período do motim, né, do motim da Polícia Militar. E nós tivemos o mês de abril, o mês mais violento da série histórica, que coincide com o período de isolamento mais rígido. Então, nós tivemos uma dupla chaga, porque nós tivemos a pandemia incidindo mais fortemente, né, com os números maiores, e, ao mesmo tempo, a violência letal atingindo as pessoas de uma forma também inédita, né, até então. Então, assim, essas questões, elas se colocam em relação aos órgãos de segurança, né, a gente vê aí as tentativas de lidar com essa questão, e aí na minha última coluna, eu fiz uma provocação sobre por que não replicar, aproveitando que o secretário está aqui, fazer essa provocação para ele. Por que não replicar a forma como o Estado lidou com a pandemia, né? O Ceará, dentro dos estados brasileiros, foi um dos estados que lidou de forma melhor, ações coordenadas, transparência, tentativa de eliminar os focos, né? Porque essa mesma abordagem, ela não se estende à questão da violência, né? Eu não estou biologizando a violência, mas há uma corrente de autores, né, epidemiologistas, sociólogos, que veem paralelos entre a forma de contágio de vírus e como as pessoas se contagiam pela violência, né? Porque a violência, a prática da violência, ela é uma prática violenta, no sentido de, é uma prática violenta e ensinada, quer dizer, né? Então, as pessoas aprendem a ser violentas. E aí você tem diversos estudos que os agressores, os homicidas, eles vêm de famílias, eles vêm de ambientes que são violentos, né? E aí, eu queria fazer uma menção a essa questão do proteger, que é uma ação importante, mas ela para mim, ela coloca um nó
institucional, porque, assim, a gente tem os UNICEGs, que são as UNICEGs, que são as unidades de segurança. Em algum momento, elas pararam de ser lançadas, e a gente tem o Proteger. E eu não consigo compreender como é que elas se articulam, ou se o Proteger vai ser o UNICEG. Essa é uma questão que é importante. E também, assim, dentro do âmbito da secretaria, ela precisa contar com outros atores do governo do Estado, da prefeitura, para pensar isso, né? E não só. Há uma ideia que eu sempre defendo, mas é difícil ver como é que a gente lida com isso, que é como você dota os equipamentos nessas áreas mais violentas, né? Que são as áreas que são chamadas de assentamentos precários, porque, assim, uma coisa importante é a gente perceber o seguinte: quando você tem os bairros mais violentos, dentro daquele bairro tem as ruas que concentram os maiores números de casos. Além da violência ela não ser homogênea na cidade, ela não é homogênea nos bairros. Então, você tem ali focos, vamos dizer assim, você tem pontos no qual a violência ela é transmitida, né? A gente fala muito da violência letal, mas a violência de gênero, várias outras violências, elas estão entrelaçadas na violência letal, né? Então, quer dizer, eu acho que esse é o nosso desafio. Eu acho que o governo do Estado mostrou ser muito capaz de lidar com uma questão muito complexa, um fenômeno muito complexo, como essa questão da pandemia, vem lidando bem com isso, e isso mostra que o Estado tem capacidade de fazer uma redução consistente dos dados, e dos dados que eu digo, das ocorrências criminais relacionadas a homicídios, né? Porque o Ceará, ao contrário de outros estados, ele é um estado muito desafiador para quem analisa a estatística e para quem estuda. Por quê? Porque ele é como se fosse uma montanha-russa. 2014 ele teve um pico, 2015, 2016 ele desce, 2017 ele sobe, 2018, 2019 cai, 2020 sobe. Então, é muito complicado entender essa dinâmica e é muito complicado construir uma política que torne essa tendência de queda sustentável. Porque, assim, não adianta a gente ter uma queda recorde e no outro ano aumenta tudo de novo. A gente tem que pensar, e aí, assim, o esforço dos laboratórios, o esforço da gente sentar aqui todo mundo de forma virtual, da gente conversar e pensar isso, né? Porque a gente precisa encontrar articulações institucionais, a gente precisa, em primeiro lugar, uma coisa que eu defendo muito fortemente, encarar a violência não somente como uma questão de polícia, mas como um problema também de saúde, como um problema de segurança, de educação também, né? Assim como os homicídios e até mesmo questões relacionadas, como a questão do tráfico, que eu falei pouco aqui, mas tem que ser vistos com uma outra abordagem, né? Então, assim, eu acredito que esse conhecimento acumulado, que esse aprendizado feito à base da dor, né, que a gente vem sofrendo com a pandemia, ainda não saímos dela, mas eu acho que esse pode ser um bom momento de se pensar e de se repensar a questão da segurança, né? A gente tem aí diversos recursos, mas como é que a gente pensa isso? E aí pensar isso é mudar a lógica, né? A gente precisaria ter uma campanha, eu estou fechando, tem um minutinho, a gente precisaria ter uma campanha institucional de defesa da vida após o nascimento, né? A gente tem muitos defensores da vida antes da criança
nascer, mas a gente precisa ter uma defesa vigorosa das crianças já nascidas. E as crianças nessa faixa de 10 a 14 anos, só para concluir mesmo, hoje o público mais vulnerável. É ali que elas aprendem a ser violentas, é ali que elas aprendem a odiar as meninas, né? Então, mas esse trabalho não é um trabalho da Secretaria de Segurança. Esse trabalho é um projeto de Estado, é uma tarefa da sociedade, né? E a base está aí, a base está ali, né? Então, assim, eu já dei o gancho para a Daniele, que ela vai falar bem melhor sobre essa questão, mas eu guardo aqui para a gente poder fazer o debate. Bom, fala que dá, assim, né, 1000 voltas na cabeça e muita coisa para colocar. Eu vou passar imediatamente, Daniele, para quem chegou depois da apresentação inicial. Daniele é psicóloga, formada aqui na nossa casa, técnica, assessora, parlamentar, faz parte do Comitê de Prevenção aos Homicídios na Adolescência, já esteve conosco nesse seminário de abertura, e hoje ela está na qualidade de mulher da mesa, né, da clivagem do gênero, representando aquilo que a gente chama da sociedade civil, dos movimentos sociais, do movimento popular. Então, está com a responsabilidade monstra aí em tempos de representatividade. Vai lá, você. Olá, gente, bom dia ainda, né? Agradeço por demais a presença de todas que continuam, todas e todos que continuam com a gente ainda, né? Tendo em vista que a hora do almoço vai se aproximando. Então, como Sandra Helena me apresentou, né? Eu sou graduada pela Unifor, fui aluna da Sandra, né? Isso é importante, marca a minha trajetória acadêmica. E aí, eu queria dizer dessa enorme responsabilidade que eu sinto hoje, agora, né, em ocupar esse lugar. Porque o Fórum Popular de Segurança Pública, né, tem sido esse espaço composto por muitos lutadores e lutadoras sociais que, com muito sangue no olho, com muita bravura, têm buscado a construção de uma segurança pública cidadã, que dialogue com a garantia dos direitos humanos, também tema desse debate, né? E aí, direitos humanos, sobretudo, da população que mais precisa, que mais dele precisa, né? População jovem, negra, pobre e periférica. Eu quero agradecer por demais o convite da Sandra e do Programa Cidadania Ativa, né, para compor esse espaço, e também saudar a presença do secretário, dos companheiros que estão dividindo a fala aqui comigo, secretário André Costa e meu colega Ricardo Moura, das lutas aí cotidianas. E aí, gente, para quem não conhece, o Fórum Popular de Segurança Pública, né, é uma articulação de entidades, movimentos sociais, coletivos e pesquisadores que têm como objetivo promover debates, monitoramento, denúncias e formulação de proposições no campo das políticas públicas de segurança. Então, a gente entende que quanto mais controle social dessas políticas, mais ela vai se aprimorando e melhor né, melhor serão os resultados. Então, o Fórum atua desde 2017 a partir de 3 princípios, que é a promoção e o respeito aos direitos humanos, a defesa da democracia e o fortalecimento da participação popular como fundamental. E aqui nesse encontro com vocês, eu queria dialogar muito a partir de 2 eixos. E aí, nesses 2 eixos, eu vou fazer esse recorte da adolescência, que é a faixa etária que no meu espaço de trabalho, a gente vem se debruçando. Então, o primeiro eixo faz referência ao aumento dos homicídios, em especial nesse primeiro semestre de 2020, que é o tema, né, o tema que a gente está discutindo, esse aumento dos homicídios em tempos de pandemia. E o segundo eixo, né, e ponto de fala e discussão que eu queria trazer, tem a ver com o aumento dos feminicídios, que também vem crescendo no Estado, e é um tema que a gente no comitê tem se debruçado nos últimos anos, como também Fórum Popular de Segurança Pública, Rede de Observatórios, Fórum Cearense de Mulheres e outros espaços de monitoramento de dados e pesquisa. Então, gente, se a gente pega o aumento dos homicídios em 2020, né, e aí eu queria trazer alguns dados, olhando para esse recorte da adolescência,
esse número de homicídios supera a quantidade do ano inteiro de 2019. Então, se em 2019, de fato, foi um ano de uma queda muito brusca dos homicídios, de uma forma geral e, obviamente, impactando os adolescentes também, se em 2019 a gente teve 335 homicídios nessa faixa etária, de 10 a 19, nesse semestre até julho a gente já teve 409 mortes de adolescentes. Então, a gente tem aí uma média mensal de 2,3 vezes maior do que o ano anterior. Se em 2019 a gente tinha uma média mensal de 29 casos, esse ano a gente tem 68 casos em média. Então, gente, esses 409 adolescentes assassinados no estado nesse primeiro semestre representam um aumento de quase 150% em relação ao ano anterior, né? Que também nos exigia preocupação. Apesar da queda, a gente ainda estaria longe de alcançar índices aceitáveis. Então, nessa série histórica dos homicídios, que tanto o secretário André Costa já pontuou em alguns momentos, como o Ricardo, a gente tem 2014, o ano mais letal para os adolescentes. Naquele ano, 1.005 pessoas nessa faixa de idade foram vitimadas por homicídios. Então, aqui, na metade desse ano, a gente já tem 409, como eu estou falando, desses 44 são meninas. Então, a gente também tem colocado uma lente de aumento para entender esse aumento das mortes de adolescentes, meninas, nessa dinâmica da violência e dos homicídios. E aí, a gente pode ter uma tendência de um aumento de 100%, porque no ano passado inteiro, 43 meninas foram mortas, e nesse ano, só na metade do ano, foram 44. Então, gente, a gente vai compreendendo que esse primeiro semestre de 2020, ele apresenta um padrão divergente dos semestres anteriores, por esse aumento expressivo da quantidade dos casos, tanto para a população geral como adolescente. Então, também, assim, me repetindo, no sentido de que tanto o André como o Ricardo já trouxeram, que fevereiro foi o mês mais violento, e aí, obviamente, que a paralisação dos policiais, né, durante os 13 dias tem a ver, é possível, né, de explicar a partir daí uma análise para esse aumento. E abril também foi o segundo mês com maior registro de casos, né? Então, bom, mesmo no período de afastamento de muitos policiais, como o secretário falava, ainda assim, esse foi um mês bastante violento. E a situação vai sendo mais dramática, né? Se a gente considera, por exemplo, subnotificações ou números de óbitos violentos sem causa-mortes esclarecida, né? Que são as mortes a esclarecer, que é um tema muitíssimo importante de ser debatido, pessoas desaparecidas, né, que tenham sido assassinadas. Então, e é preciso considerar que o Ceará, apesar da transparência dos dados, que permite que a sociedade civil possa controlar e se aproximar e fazer análises, é uma das unidades federativas que os governos desconsideram na contagem dos homicídios as mortes decorrentes da intervenção policial. E aí a alegação é que essas mortes não são consideradas intencionais porque possuem excludente de ilicitude, né? Que quando a pessoa que causou aquela morte não pode ser culpabilizada, né? Tá ali afastada a ilegalidade. Então, gente, é marcante a conexão aí, né, desse fato social que são os homicídios, né? Uma conexão entre a negligência do Estado em cumprir os direitos básicos dos adolescentes assegurados pelo ECA e o aumento da exposição a que ficam submetidos diante de uma violência que é disseminada no tecido social. Então, no ano que o ECA completa 30 anos, a gente tem pouco a comemorar, enquanto sociedade de uma forma geral. Exatamente porque estamos num estado que mata 2 adolescentes por dia e uma mulher a cada 24 horas. Então, e Ricardo falava disso também, né, dessa questão do fator social em torno do homicídio, que as elevadas taxas de letalidade juvenil ao longo da última década nos mostra que a vida da juventude da periferia não é passível de luto, de proteção ou de indignação. É como se essas mortes importassem menos para o conjunto da sociedade
de forma ampla e para o poder público de forma mais específica, que não tem lançado esforços suficientes, né, se a gente pode falar assim, para qualificar as políticas de atendimento em todos os âmbitos: saúde, educação, moradia, lazer, esporte, assistência social, segurança e por aí vai. Então, gente, a gente vê também a redução constante do orçamento público no que se refere a essas políticas de atendimento, né? O SEDECA tem levantado dados que mostram esse desinvestimento nos últimos 14 anos, caindo drasticamente, por exemplo, para a FUNCI, que é a Fundação da Criança e da Família Cidadã, esses gastos encolheram em 72% ao longo desses últimos anos. Então, diante desse cenário que eu vou apresentando, a gente se pergunta quem tem direito à vida, né? Então, assim, você que assiste aqui essa webinar, né? Assim, quem mais? Como é que a gente amplia esse direito à vida, né? Quem pode ter a vida assegurada com dignidade a partir do acesso à educação, à alimentação, saúde, segurança, enfim. Então, a gente precisa ampliar esse reconhecimento de uma humanidade, para além de um pacto muito restrito, né? Cis, hétero, branco, patriarcal, onde parece que a categoria humanidade é reconhecida somente aos homens brancos de classe média, enfim. Então, a gente vai entendendo e percebendo que esses marcadores sociais da diferença, como gênero, raça, classe, território, vão construindo estruturas relacionais de inferioridade. E a raça, obviamente, vai aparecendo como a principal delas, né? Produzida, capitalizada, dentro de um sistema de exploração capitalista, e aí essa dinâmica da racialidade vai carregando uma relação muito íntima com a morte. Então, tem aí o desejo da eliminação do outro, que eu não empatizo, né? É um outro que não sou eu. Quando o Ricardo fala de que isso não há uma comoção social em torno desses homicídios, é esse outro que eu não me identifico, que pode não existir, que é uma coisa, que pode ser coisificado, né? E, portanto, ter seus corpos ali vilipendiados ou mortos. Então, tem aí uma lógica que vai sendo muito assentada em um tripé colonial, né? Que vai se atualizando ao longo, né, dessa nossa história, enfim, né, dessa nossa história colonial, que é, por um lado, a desumanização dos viventes, né? Algumas pessoas, elas, não têm direito ao luto, à proteção, à comoção, tem uma capitalização da natureza a partir da exploração dos recursos naturais. Estamos vendo aí a Amazônia e outros estados, Pantanal em chamas, enfim, e a militarização da vida, né? Assim, por meio de políticas belicosas, de inimizade, enfim, que vão funcionando muito a partir da construção da ideia do inimigo e de uma hierarquia racial. E aí, gente, meninos e meninas negras da periferia vão fazendo parte desse grupo humano, que eu estava falando, né, de corpos que podem ser assassinados, criminalizados, e não gera luta e nem indignação. E aí, os caminhos oferecidos a essa juventude, e aí que eu falo, né, sobre a negligência do Estado, tem sido cada vez mais restrito, e a tragédia dos homicídios está aí para nos mostrar isso, né? Então, a gente tem, de um lado, a tragédia dos homicídios, e do outro, do encarceramento, que não vou me deter agora. Então, trazendo ainda nessa dinâmica do primeiro eixo, que é o aumento dos homicídios, tem um outro dado que é importante da gente debater aqui, nesse momento, aproveitando a oportunidade, que é o aumento das mortes por intervenção policial. Então, em 5 anos, a gente tem 439% de aumento nas mortes causadas por agentes do Estado, né? Então, foram quase 1.000 pessoas, 903 pessoas, entre janeiro de 2013 e junho de 2020, mortas, né, nessas ações, enfim, por agentes públicos. E a gente tem, em 2018, 221 óbitos. Mesmo com 2018 sendo o ano de uma queda muito abrupta nos homicídios de uma forma geral, a gente tem o crescimento dos homicídios de meninas e de mulheres no Estado. Então, a gente teve, por exemplo, 115 adolescentes assassinadas de 10 a 19 anos nesse período, e tivemos 221 óbitos por intervenção policial. Então, o próprio anuário
que é construído pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA, mostra que, mesmo com a redução desses homicídios em 2018, as mortes por intervenção policial não caíram. Então, a gente tem casos muito emblemáticos que acredito que a gente não pode esquecer e precisa sempre lembrar, como a morte do Misael, no dia que agora, né, 1º de setembro, alguns dias atrás, fez 2 meses, garoto que foi morto em Chorozinho enquanto dormia. No dia 13 de setembro, a gente tem 1 ano do falecimento do Juan, que foi morto no Vicente Pinzon, né? Então, é outra morte que a gente não pode esquecer. E no dia 12 de novembro deste ano, completam-se 5 anos da chacina de Messejana, né? Onde 11 pessoas foram mortas. E 8 delas tinham entre 16 e 19 anos. Então, e aí mesmo com argumentos que vão justificando, né, que as mortes são provocadas porque as pessoas tinham envolvimento com a criminalidade, com a facção, enfim, nenhuma das vítimas da chacina tinha qualquer envolvimento, tampouco o Juan Misael, né? Então, assim, tinham 3 pessoas que tinham alguma questão relacionada à pensão alimentícia, infração no trânsito, enfim, né, questões de menor gravidade. Então, gente, no aumento, né, assim, dentro desse contexto de aumento da letalidade policial, é muito preocupante ainda, né, assim, todas as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal na figura do Jair Bolsonaro, né, é muito preocupante que ele busque fortalecer um mecanismo que tem dado salvo-conduto à violência extrema praticada por agentes do Estado. Então, tem aí uma obsessão pelo excludente de ilicitude, né, como uma nova aposta do Palácio do Planalto, né? E aí, claro, o enfraquecimento das corregedorias, enfim. E aí, isso aí vai acrescentando, obviamente, uma truculência muito maior, né? Insuportável de ser vivida. E o próprio Instituto Sou da Paz, que é uma organização com sede em São Paulo, tem estudado e tem se debruçado bastante sobre isso, né? Então, como eu vinha falando, né, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz que o Ceará teve o 2º maior crescimento de letalidade policial no Nordeste e o 7º no Brasil. Isso é de acordo com o Anuário de 2019. O de 2020 já foi lançado, tá? Então, a violência institucional precisa ser um tema de debate, de estudo, de vários pesquisadores, né, assim, que integram os fóruns populares, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, enfim. E aí, como eu falava, em 2018 foi a única categoria que apresentou crescimento, foi essa do aumento das mortes por intervenção policial. Então, gente, o governo do Ceará precisa inaugurar um modelo de policiamento que se baseie em um outro tipo de relação com os cidadãos, né? A gente precisa avaliar como é que tem sido essas ações e avaliar com quem mais entra em contato com a polícia no seu cotidiano e nas ruas, né? Então, na maioria dos casos, a gente vê abusos, né, cometidos por vários agentes do Estado junto a essas populações periferizadas. O Renato Rosendo, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, tem repetido sempre, assim, né, eu queria trazer para cá essa questão de que um jovem na praça não é risco, né, assim, não é sinal de violência. Um jovem na praça pode sim ser a oportunidade de construção de excelentes políticas públicas, né, como os regs, como os rolezinhos e como uma série de outros. Então, eu quero reforçar, né, assim, que além da formação dos policiais, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia tem defendido muito a utilização, por exemplo, de equipamentos não letais durante operações de segurança, né, e aí a comissão tem reivindicado essas medidas em vários campos de atuação dos agentes civis e militares, como valorização profissional, óbvio, né, por meio da melhora dos planos de carreira, remuneração, atenção psicossocial, saúde mental, prevenção ao suicídio, né, e diversas outras questões. Então, gente, para ir me encaminhando e falando sobre o 2º eixo, que é sobre os feminicídios, né, que era outra coisa que eu me propus a dialogar com vocês aqui hoje, que tem sido, a Lugones é uma socióloga e feminista argentina, que infelizmente faleceu agora em julho. Ela fala muito do feminicídio como um sintoma da barbárie do gênero moderno, né? E ela fala assim, que essa indiferença à violência contra as mulheres
e nossas comunidades representam uma indiferença às profundas transformações nas estruturas sociais e, portanto, reafirmam uma estrutura patriarcal que foi inaugurada pelo colonialismo. Então, sei que o meu tempo aqui está acabando, mas quero dizer que, apesar de todo o aparato jurídico que temos, né, como a Conferência Mundial dos Direitos Humanos de 93, a Lei Maria da Penha de 2006, a Lei do Feminicídio de 2015, a gente precisa muito avançar nessa dimensão do que chamamos de genocídio de gênero. Então, e aí entender como é que tem sido a dinâmica comunitária dessas meninas vividas, né, essa dinâmica vivida nas periferias, e quais seus projetos, seus desejos, seus futuros, uma vez que os dados mostram que elas são mortas por suas relações afetivas, de namoro, amizade, vínculo familiar, com pessoas dos territórios rivais. E agora, concluindo mesmo, eu quero deixar, né, a indicação para vocês, que foi lançado pelo Fórum Cearense de Mulheres, um dossiê sobre feminicídio no Estado. O Comitê Cearense para a Prevenção de Homicídios está lançando um relatório de mortes de adolescentes cometidas em 2018, também trazendo, né, toda essa dinâmica. E acho que, por fim, essa questão da notificação dos feminicídios é outro debate muito importante, porque a maioria deles tem sido categorizados como homicídios dolosos, né? Então, gente, por fim, a gente precisa urgentemente de políticas de reparação, restituição e justiça como condição para a elevação coletiva da nossa humanidade. Eu agradeço por demais a paciência em me ouvir e a atenção. Foi ótimo, Dani. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu tenho algumas perguntas. Eu acho que o secretário também quer falar alguma coisa em relação à fala dos nossos convidados, mas eu também vou aproveitar algumas coisas que eu queria falar, Ricardo e Daniele colocaram, e eu queria reiterar que essa posição, essa construção do diálogo da mesa, que é inusual e que deveria ser mais frequente, porque todo mundo está interessado na mesma coisa, né? Quer dizer, que é justamente o que a democracia precisa. Não deveria causar surpresa a presença do secretário para discutir com os movimentos populares, muito ao contrário, isso deveria fazer parte mesmo do cotidiano da esfera pública, não é? E nesse sentido, a gente reconhece mesmo, do ponto de vista do governo, inclusive ninguém mencionou o Ceará Pacífico aqui, porque quando o Ricardo falou, né, do proteger e como é que fica a desarticulação, a ideia do Ceará Pacífico, que inclusive foi a Carla que me fez chegar aí até o secretário-coronel, né, me ajudou nesse caminho, a Carla da Escócia. O conceito do Ceará Pacífico é muito, muito interessante, né? Quer dizer, a ideia, mas tudo sempre aparece como um projeto piloto, como foi o Programa Nacional de Segurança Cidadã, né? Nos altos idos do governo Lula, o PRONASSE, aí a gente teve os territórios da paz, mas depois o fenômeno das UPPs cariocas, que é cheio de controvérsia, cheio de problema, quer dizer, o legado da UPP vai ser a morte do Amarildo dentro de um container da UPP. Então, assim, uma questão que aparece muito para nós, secretário, quando aqui a gente tem eu oriento 2 projetos dentro do programa, e o professor Eric está aqui comigo e é testemunha disso. Todos os semestres a gente chama os adolescentes que estão em liberdade assistida e suas famílias, né? Num evento chamado Direito de Ser Ouvido, e aí a gente traz autoridades, inclusive já trouxemos a polícia, comando policial, trazemos o juizado, o Ministério Público, Defensoria Pública e alguns atores da sociedade civil. E um contínuo, uma constância, algo que é frequente, a violência policial nas comunidades, né? Então, pais, crianças, senhoras, todos falam, levam um tempinho, mas espontaneamente, quando a gente vai, o Eric está aqui assentindo com a cabeça, o juiz titular da infância e da adolescência, Clístenes, que é um parceiro do nosso projeto, está aqui, sempre aparece esse tema, né? Eu concordo que o governador Camilo Santana, esse ano, passou por um teste de fogo, acho que vocês todos, porque tiveram um motim, né?
no início do ano e enfrentaram como se deve, né? E logo na sequência veio a pandemia. E, Ricardo, né? No início da pandemia, nas minhas aulas do semestre passado, eu ainda dizia, gente, já pensou se temas como a fome ou como a violência urbana fossem tratados com essa celeridade, com essa coordenação, com essa seriedade com que, pelo menos aqui, a pandemia foi tratada? E olhe que nós somos um dos estados de maior número. Nós tivemos mais de 8.200 mortos até agora, né? Então, eu gostaria que na sequência da sua fala, e aí eu vou ler também aqui umas 3 perguntas que apareceram, secretário, você pudesse falar um pouco sobre isso. Quando acontecem ações que vêm a público, né, que não se consegue esconder, digamos assim, como aquele caso das mortes no sul do Ceará, né, quando houve aquela tentativa de assalto a banco que houve, que teve aquele tiroteio e os reféns morreram também. O caso Juan, o caso Misael, eu sei que a polícia tem um serviço de comunicação social, né? É evidente, né? Me parece que, até do ponto de vista de prestar contas e uma solidariedade, né, já que a gente está falando de cidadania e direitos humanos, é necessário que o Estado, através do comando, através do porta-voz, através de quem quer que seja, se posicione contrariamente às violências e à arbitrariedade da polícia. Por exemplo, a Dani fala armamento não letal, mas a gente viu aquela cena terrível do policial chicoteando uma mulher ajoelhada num pré-carnaval, né? Eu lembro a época de conversar com alguns policiais ali na Cidade 2000, perto de onde eu moro, e dizer, o que vocês acharam daquilo? E eu ouvir a seguinte coisa, mas ela frequenta aquele lugar, como se isso fosse o símbolo para que ela merecesse ser humilhada daquela maneira. Então, eu creio que há avanços incontestáveis, né? Quer dizer, mas há essa chaga, esse estigma que permanece com uma etnia, uma geografia e uma violência dirigida especialmente a uma parcela da população. Para concluir, estou vendo aqui, que eu dei uns 3 minutinhos para mim, no livro A República, de Platão, que é um livro inaugural da filosofia ocidental, Platão constrói uma cidade ideal. Ele tem tanta compreensão disso que nós estamos aqui às voltas, que é o problema dos guardiões, ele chama, né, que são as forças de segurança da cidade, que ele dedica praticamente 4 livros ou 5 livros de 10 livros para a educação dos guardiões, né? E uma das coisas que ele coloca claramente é o guardião não pode confundir o inimigo, né? Quer dizer, ele não pode atacar quem ele não deve atacar. Por isso a gente tem que ter uma formação, né, muito cuidadosa para isso. Me parece que a gente avançou, mas me parece que nesse período que nós estamos vivendo, nessa última quadra, nós temos um recrudescimento, né, da ferocidade, da agressividade policial, não só aqui, mas no Brasil como um todo. Aí gostaria de ver como é que o secretário vê isso. Bom, uma pessoa colocou que o mês de abril, que foi, deixa eu só encontrar aqui, rapidinho, tá aqui, que o mês de abril teve um aumento considerável no número de mortes por policiais, né, praticadas por policiais. O mês que tinha mais policial afastado, mataram mais. Outra pessoa diz aqui... Fiquei imaginando aqui o Estado usando equipamento não letal e o crime usando fuzil, é realmente um contraste, o Josenberg Pires. O Gustavo diz algo aí, tá para todo mundo, o crime está cada vez mais bem equipado, se a polícia não se estruturar de forma a equiparar o poder de fogo com o crime, como o Estado vai responder os ataques? Alguém elogiando aqui a Daniele...
uma pessoa dizendo que mora numa comunidade em frente à praia e se ela sai à noite para observar o tempo, a polícia já manda andar. E o Gustavo dizendo que se há presídios lotados, essa fala do Gustavo precisa de uma resposta. Se há presídios lotados, o que torna difícil o sistema prisional, a solução não seria construir mais presídios para justamente diminuir a lotação e melhorar o sistema prisional? A Dayana, viu, Daniele, queria os dados da morte de uma mulher a cada 24 horas, está no YouTube. Bom, eu creio que... Deixa eu só ver para ninguém ficar chateado, porque já tem muita gente chateada aí comigo, fiquei imaginando aqui o estado... Não. Pronto. É isso. Voltamos, então... Olha, está dentro do planejamento, como eu disse a vocês, tipo 12h30 todo mundo teria falado, né? Então, a gente está aqui naquele planejamento certinho. Então, secretário, volta a palavra para você. Acho que aí podemos usar aí um máximo de 10 minutos, se for o caso, e aquele limitão, né, que eu coloquei assim, no máximo iria até umas 13 horas, se for o caso, ocupa-se, senão a gente conclui. Certo? Ok, professora, eu vou ser bem breve, né, o horário está avançado já mesmo, bem direto mesmo, às vezes falo demais, mas vou ser bem direto. Primeiramente, algumas observações, né, do Ricardo, realmente confere o que ele passou, que esse mapa dos homicídios é o mesmo, né, falando aqui de Fortaleza, os homicídios eles se repetem nas mesmas áreas, nas mesmas comunidades, e a gente tinha realmente o policiamento, o modelo de policiamento, todo embarcado em viaturas, e que ele só ia para algum local mediante demandas, né, então precisava antes de uma pessoa ligar para o 190 para uma viatura ir até o local. Por isso que, por exemplo, você vê nessas comunidades o cara da facção picha lá, né? Se roubar, não pode roubar na comunidade, enfim. Por quê? Porque se rouba, alguém chama, a polícia vai para lá. Então, ciente disso, a gente mudou em parte esse modelo, tirou policiais de viaturas, né? Trabalhando embarcados, colocamos as bases dentro dessas comunidades para que tivesse esse trabalho de proximidade independente de acionamento. Então, trazendo o policial para o policiamento mesmo a pé, de bicicleta, um policiamento de contato com o jovem, né, especialmente o jovem, mas com toda a comunidade. Então, a gente tem vários exemplos. Eu sei que, assim, sempre salta aos olhos quando algo dá errado, né? E, infelizmente, a gente tem ainda muitos casos que dão errado nessa relação entre polícia e comunidade. Mas o dia a dia não é esse, a realidade maior não é essa, e especialmente nessas comunidades que a gente vem trabalhando com proteger, a gente vem passando por toda uma formação, essa orientação aos policiais no policiamento comunitário, resolução de problemas da população. A gente tem vários casos, os policiais ajudando criança a voltar para a escola, criança que está fora da escola, preocupados com esse tipo de problema, e não apenas com o policiamento, né? Melhorando a qualidade da abordagem, né? Esse contato sempre é um momento mais crítico, né, da abordagem, então uma abordagem mais respeitosa, uma verbalização mais respeitosa, mas claro que estou ciente de todas as dificuldades que a gente tem ainda para avançar em relação a isso, né. Quando eu destaquei a redução de policiais, eu falei não só dos policiais militares, mas dos civis também. Então essa incapacidade da polícia investigativa, que o Ricardo destacou, foi uma incapacidade momentânea, foi também da polícia civil. A gente teve esses meses aí com muito afastamento, foram quase 500 na Polícia Civil. Isso, claro, prejudica também o trabalho de investigação dos homicídios, né? Assim como nem falei, mas afastamentos também na PEFOS, né? A importância que tem o trabalho pericial para a conclusão desses inquéritos policiais. Mas algo que vem retomando, né? Que vem se normalizando, e a gente, então, por isso, vem melhorando os indicadores. O proteger, assim, o posicionamento dele... ele começou ainda como um projeto, né? Hoje virou para nós um programa, e ele está, na verdade, Ricardo, enquadrado dentro das Unicegs, ele não é algo diferente ou dissociado, né? A lógica da Uniceg é o que? É territorializar mais, é você reduzir a área de atuação de um comandante, um delegado, para que ele possa conhecer melhor a região. Mas o que é que a gente viu? Que ainda assim as áreas são grandes. A gente está falando de uma Uniceg que envolve 3, 4 bairros, né? Então a área ainda é grande. E a gente percebeu que dentro desses bairros, quando você vai, por exemplo,
para a Uniceg, que envolve Bom Jardim, né, a Grande Portugal, Siqueira. Então, é a área muito extensa, mas lá dentro a gente percebe, através da análise dos dados de violência e socioeconômicos, que existem micro-regiões, micro-territórios que requerem uma atenção maior ainda. E aí que entra o Proteger. O Proteger está dentro do trabalho e dentro da lógica da Uniceg, que, por sua vez, está dentro da lógica do Ceará Pacífico, né? Só uma ressalva que eu queria fazer, para finalizar aqui da fala do Ricardo. O Moreira comenta assim, que não adiantava ter uma queda recorde, né? 2019, como falei, foi o melhor número histórico de 2009 para cá, e depois aumentar tudo de novo. Então, a gente não aumentou tudo de novo, né? Na verdade. Então, a gente está tendo exemplo de agosto, julho, junho, que a gente vem normalizando mais os indicadores. Eu falei, a gente vem, por exemplo, segundo melhor resultado em 9 anos, desde 2012, que é quando ele destacou 2013 a estatística, né, da forma que é atualmente. Então, se a gente pegar de 2013 para cá, a gente está tendo um ano melhor do que outros, esse mês a mês, né? Agora, é difícil você fazer essa avaliação, um ano atípico, né, que a gente passa por 2 crises, algo que nunca foi vivido antes na história aqui do Estado, né? Nenhum país vivenciou isso, porque a gente saiu, né, de motins, aí uma realidade próxima que foi a greve em 2012, mas acabou a greve, acabou a crise, né, entre aspas, mas depois a gente sabe que isso se segue. O policial não é um robô, que você liga um botão, ele não vou trabalhar, vou me envolver aqui no movimento, né, paredista, um movimento de amotinamento. E aí acabou, você liga o botão de novo, bota para o outro lado e ele vai passar a trabalhar como ele trabalhava antes. Existe um tempo, né, que ele, como ser humano, ele vai retomar, às vezes você mexeu muito com brio, houve muita crítica da população para com os policiais, a gente sabia que tinha policiais envolvidos e outros não, mas é natural, as pessoas generalizam. Então, todo esse sentimento também que gera do lado do policial, isso leva um tempo para ele absorver e voltar à rotina dele, né? Mas a gente tirando esse momento aí de crise ali, fevereiro, março, abril, ainda pegando um pouco em maio, a gente já vem com resultados que vêm bem melhores do que a gente teve para trás, para 2018, 2017, etc., né? Então, não é que a gente perdeu, digamos assim, todo o resultado que a gente vem alcançando, né? Tem que entender, a gente passou por um momento muito difícil, mas, claro, isso estou falando da nossa área de segurança, policiamento, mas realmente tem muito que avançar, como o Ricardo falou, a gente precisa encarar mesmo como, né, uma questão que envolve toda a sociedade, não apenas a polícia, não apenas o Estado, mas as pessoas, e realmente a gente não banalizar essas mortes, não serem apenas números, né? Quando a gente mostra aqui números, eu disse até no começo, a gente não comemora, a gente não é nada disso, é para a gente realmente só analisar, né? Acho que só poderia comemorar se não tivesse morte nenhuma, aí é que a gente teria motivo de comemoração, né? Falando um pouco também da Daniele, né? Ela destacou muito essa comparação com 2019. É natural, a gente sempre compara com o ano anterior, mas acho que como gestor a gente tem que olhar realmente esse histórico. 2019 foi um ano também com essa intervenção forte no sistema penitenciário. É claro que o crime organizado levaria um tempo para buscar novas formas de estruturação, né, de se reinventar, de retomar de alguma forma a comunicação nos presídios, né? A gente não tem mais aquela comunicação fácil como era, mas tivemos casos aí já até de prisões, né? Seja de agentes penitenciários, né, na questão da corrupção, né, passando telefones para dentro do presídio, mas foram identificados, como caso também envolvendo advogados, né? A gente tem advogados que vão centenas de vezes no mês para o presídio, alguns até foram presos levando recados. Então, eles foram encontrando novas formas, é natural, é da dinâmica do crime, né? A gente não vai acabar nunca com o crime, nunca vai acabar com o crime organizado, a nossa luta é dificultar cada vez mais, mas eles sempre vão encontrar alguma forma de se reorganizar, de se reestruturar. Passado no 2019, né, dessa reestruturação que eles tiveram, 2020, a gente certamente não teria um resultado como teve no primeiro semestre, porque esse processo se acelerou muito com os motins e com a pandemia. Tá? Então, em relação a isso, ela destacou muito o primeiro semestre, realmente o primeiro semestre, como a Daniela disse, foi muito negativo, eu mostrei até os números ali, né, na minha apresentação, por conta daquele trimestre, especialmente
ali abril, mas mostrei também, né, desde junho, e aí já pegando o segundo semestre, a gente já vem com números bem inferiores, bem melhores aí desde 2012, 13, né, perdendo realmente para 2019, não, a dinâmica mudou um pouco, mas a gente vem bem melhor do que os anos anteriores, claro, não, sem comemoração, apenas para nossa avaliação, tá? E a problemática do feminicídio, né, a Daniela destacou o que é feminicídio, que é homicídio doloso, e assim, a gente tem um cuidado muito grande nisso aí, nessa classificação, e assim, eu confio nos nossos policiais, eu confio na Polícia Civil, que esse dado do que é feminicídio ou não, a gente sabe, tem mulheres, infelizmente, e jovens também, que acabam se envolvendo, né, nesse mundo do crime, do tráfico, da facção, elas morrem não por conta de relações, né, interpessoais ou relações domésticas, o que caracteriza o feminicídio, mas acabam morrendo porque estão ali também envolvidas nesse lado do crime, né? Então, mas quem faz essa classificação é a Polícia Civil, é o delegado de polícia. A secretaria, ela divulga o dado conforme esse trabalho qualitativo, que é feito caso a caso por delegados e delegadas, inclusive da DDM, a doutora Rena, sempre cobra ela muito para ela fazer, sempre está trabalhando nessa revisão desses dados, né, para que a gente tenha um número real. Não adianta mascarar a realidade, não é isso que a gente nunca trabalhou nesse sentido. A gente precisa, se tem feridas, vamos expô-las, né, eu estou aqui para expor também, para confirmar as feridas que nós temos, para que a gente possa tratar delas. E aí, bem mais rápido agora, as perguntas, né, que a professora Sandra passou, sobre os casos que vêm a público, professora, a gente sempre... porque existem casos que tem uma filmagem, que a gente já vê de imediato ali, no primeiro momento, a gente já vê o que aconteceu, e existem sempre manifestações, através de notas ou pronunciamentos, em que a gente repudia, quando a gente percebe, através da filmagem lá de imediato, a gente vê que a ação não foi correta, né? Então, há uma manifestação por parte da secretaria ou pela Polícia Civil, Polícia Militar, quando a gente percebe isso. Existem casos que é difícil a gente se antecipar e já bater o martelo e dizer quem está certo e quem está errado, e aí já se manifestar de imediato. A gente não pode fazer um pré-julgamento, mas eu vejo que o Ceará tem um grande exemplo para o país, que quem faz essa apuração não é a secretaria, não é a Polícia Militar, não é a Polícia Civil. Existe um órgão externo, né, uma secretaria externa, totalmente independente de nós, que não há nenhuma ingerência por parte nossa, que é a Controladoria Geral de Disciplina. Então, eles têm total isenção para investigar e tirar as conclusões realmente desses casos. Normalmente, são eles que se manifestam, né, naqueles casos que precisa ser apurado, melhor o que aconteceu. Sobre a questão dos guardiões, né, não confundir que é o inimigo, eu digo sempre, a nossa maior luta, a principal batalha que nós enfrentamos na segurança, é pela legitimidade perante as pessoas, em especial as pessoas mais pobres, em especial os moradores da periferia das pequenas comunidades, né? É a luta pela legitimidade. A facção, o traficante, ele quer isso, ele quer angariar, ele quer, como há uma lacuna forte, aí eu falo Estado, né, LACENS, União, Estado, municípios, como há uma lacuna nessas áreas, né, a gente vê são áreas sem urbanização, sem saneamento básico, sem os direitos mínimos, né, para o cidadão, acaba que é uma lacuna ali de poder que é ocupado pelo crime organizado. Então, quando a gente vai, por exemplo, pelo proteger e entra naquela área com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e buscando levar também as ações sociais, a gente estava lutando pela legitimidade. E ali é deixado muito claro para os policiais que lá atuam, que eles estão lá, o principal intuito, o objetivo, a missão deles é de proteger aquelas pessoas, né, de resolver problemas daquelas pessoas. Então, esse é o dia a dia desses policiais. Eu convido a todos a conhecerem, né, a gente pode levar a universidade lá, pesquisadores, para conhecer o dia a dia lá, ouvir dos policiais como é esse trabalho e ouvir a própria comunidade, algo que eu faço constantemente. E quando eu começava, todo mundo tinha medo de falar comigo. Hoje é como eu chego lá, converso lá com as pessoas das comunidades, e elas relatam como a vida mudou, como melhorou. Claro, muito para se avançar, mas já teve realmente essas melhorias, né? E sobre a questão dos presídios, né, o Estado vem caminhando para a construção de mais presídios. Infelizmente, isso é necessário, né, mas está caminhando, muito se passa da pandemia, mas já tem sido retomado esse ritmo, né?
E a problemática das intervenções policiais, para finalizar, é algo também que a gente se preocupa, existe uma demanda muito grande. A gente tem casos também, há necessidade de proteção também do policial, nesses casos, há uma facilidade grande de pré-julgamento, né, desses policiais. Então, a gente criou aqui no Ceará um conselho, chamado Conselho de Defesa dos Policiais no Exercício da Função. É um conselho formado por advogados, eles trabalham pro bono, são voluntários, hoje já são 52 advogados, para defender gratuitamente policiais em situações disciplinares e também criminais. A gente teve um caso recente, ficou muito conhecido, de uma situação se alegando até um oficial da PM com alguns praças de tortura, né, e depois ficou configurado, ficou totalmente rechaçado essa situação, vendo que, inclusive, tinha áudios, né, troca de áudios das pessoas antes da ação policial, demonstrando que eles estavam preparando toda a situação para poder envolver os policiais, né, fazendo falsas denúncias, obtendo falsas testemunhas. E isso ficou bem evidenciado na investigação, foi relatado recentemente pela imprensa. Então, é esse lado policial, mas, claro, quando o policial está errado, por mais que a gente busque lá garantir o mínimo dele, que é o direito de defesa, o mínimo de qualquer cidadão, mas estando errado, ele vai ser exemplarmente punido e a gente não compactua com nenhum tipo de abuso policial de arbitrariedade. A gente tem uma preocupação muito grande. Não é através de abusos e arbitrariedades que nós vamos conseguir alcançar e conquistar a legitimidade perante a sociedade. Bom, depois foi 15, 16 minutos. Ele é como eu, também fala bastante. Eu não sei se Ricardo... se eu fosse falar, secretária, a gente vai ficar no Meet aqui até... Né? Então, eu espero que o nosso público, isso fique disponível. Ele também é o juiz, né, dessa nossa discussão, desse nosso debate. Ricardo e Daniele, alguém quer dizer mais alguma coisa? Porque aí eu acho que eu posso ir me encaminhando. Quer, Daniele? Tá. Eu queria... Depois eu quero comentar rapidinho. Agora, tentem ser, por favor, breves, viu? Tá bom? Por conta do nosso horário. Eu não estou nem medindo muito. Tinha dado 10 minutos, mas o secretário usou 16. Vamos lá. Ricardo. Eu vou utilizar um pouquinho do tempo. Eu agradeço aí este espaço, né? É importante a gente trazer essa questão para o debate, trazer essa questão para o cotidiano. A gente precisa desnaturalizar a violência no Estado, o modo como ela ocorre, né? A questão, quando a Daniele traz de constituir o feminicídio, né? O feminicídio, ele traz uma série de relações de dominação, de violências cotidianas, por isso que ele é um tema indigesto para o poder público, porque ele vai entrar em questões de moral, ele vai entrar em questões de uma estrutura de dominação que muitas vezes o Estado não quer entrar nessa seara, né? Porque isso envolve o reforço das delegacias de mulheres, isso envolve normas, protocolos, é uma mudança radical no próprio modo como o Estado conduz as suas ações, né? Então, é uma questão muito que entra nessa seara. Há um filósofo, né, o Paul Ricoeur, que ele fala sobre o não querer saber ativo, né? Então, assim, ele diz que não dá para saber tudo, então tem coisas que a gente prefere não querer saber. E esses não querer saber do dia a dia, a gente precisa trazer, né? E a gente precisa trazer de uma forma que contextualize, porque o que ocorre muito é uma exploração da violência como espetáculo, né? Isso é uma coisa que, ao longo do tempo, nos tornou sedentos por querer ver mais. Então, tem uma coisa que é a seguinte: as mulheres, elas morrem por estar em circuitos criminais, mas a morte delas não é uma morte como a do guerreiro. Ela é
torturada, ela tem um cabelo cortado, ela tem graus de perversidade que o guerreiro não tem, porque há um nível de igualdade, e isso aí remete aos gregos, né, entre os homens, porque os homens das facções, eles se respeitam, mas as mulheres são vistas como marmitas, né, e esse ódio, ele é aprendido, ele é construído, né? E ele também, da mesma forma que ele é aprendido, ele pode também ser desaprendido, a gente pode ensinar uma outra coisa. Então, por isso que eu retomo a importância de políticas que atuem nessa base. A gente tem uma política municipal, que é a do Cuca, que pega meninos e meninas com 15 anos. 15 anos, para quem mora numa realidade desafiadora, de periferia, de assentamento precário, é muito tempo. Os meninos não chegam até lá. A gente tem bons resultados no ensino médio. Por quê? Porque quem chegou no ensino médio, de certa forma, é um sobrevivente em determinadas áreas, né? Então, isso é uma coisa que ocorre a todo momento aqui e a gente precisa cutucar essa ferida. E aí, eu quero só fazer aqui uma divulgação. Não está ainda divulgado de forma oficial com release, essas coisas, mas foi criado um blog chamado escrivaninha.blog, é um blog que eu estou editando para discutir e debater segurança pública, violência, e aí fica o convite, já que eu estou aqui nesse programa que fala de cidadania ativa, né, para que vocês possam contribuir, divulgar entre os alunos. A ideia é a gente ter um espaço que a gente possa estar debatendo. Infelizmente, esse assunto é um assunto muito presente, mas ele é um assunto muito mal debatido. Né? Eu costumo dizer que a gente tem muitas soluções fáceis para problemas complexos, né? E quando a gente estuda, a gente vê que não é bem assim, né? A gente precisa realmente adentrar nessa realidade, adquirir muito conhecimento, né? Eu coloquei o link no bate-papo, quem está vendo no YouTube, tem lá escrivaninha.blog, né? A palavra escrivaninha, ela é muito legal porque é o que nos une, né? A escrivaninha do pesquisador e a escrivaninha do delegado, a escrivaninha do comandante. A escrivaninha não deixa de ser um espaço de poder, né? Onde você está na escrivaninha denota quem você é, né? E denota quem você não é. Então, esse debate ele continua. E é isso, Sandra. Passo a bola aí para vocês, né? Ok. Tem uma pessoa que perguntou o nome do filósofo, é o Paul Ricoeur. Exato. É francês. Daniela, quer falar algo? Quero, rapidinho. Só quero comentar 2 pontos. Um que é com relação a esse dado das mortes de mulheres a cada 24 horas. Esse dado, ele foi obtido, né, pelo monitoramento que o comitê tem feito, e esse dado foi até o fim de abril. Então, assim, nós tivemos 121 dias até o fim do mês de abril, e foram 121 homicídios de mulheres, e 30 desses eram de meninas, né? Então, é o que a gente tem chamado também de infantilização dos homicídios. E, gente, eu não posso deixar de comentar sobre a fala desse senhor que pediu mais, desse moço, não sei, que pediu mais penitenciárias, né? Assim, a gente já vive uma condição de hiperencarceramento no Brasil, com a 3ª maior população carcerária do mundo, e a gente está longe de conseguir resolver com essa medida ou com essa resolução de problemas as nossas questões sociais e as nossas questões, né, que atravessam o cotidiano de violência. A grande massa carcerária, inclusive do Ceará, são de presos provisórios, né, pessoas que sequer foram julgadas. Então, as penitenciárias, elas têm servido para continuar esses mecanismos de controle e punição sobre corpos que historicamente têm sido marcados por isso, né? Então, assim, o cárcere, ele em nada contribui com a vida, né, desses sujeitos e dessas pessoas, e ainda vai sendo responsável pela negação de uma série de direitos, aprofundando as vulnerabilidades, né? É o que a gente chamaria de uma morte social, que vem, obviamente, anterior ao cárcere e que se prolonga depois, né? Então, definitivamente não é, né? Sem falar com todo o estigma que vai atravessar essa pessoa também, né? Como se ela não conseguisse mais sair
dessa mola, né, dessa mola opressora. E só um minutinho, assim, com relação às próprias questões do feminicídio, na lei fala assim, né, que em decorrência da violência doméstica e familiar, que aí é o que a gente vê que geralmente os olhos, né, dos agentes do Estado se voltam para isso. Mas o segundo ponto é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, esse segundo ponto, ele não é considerado quando esses crimes vão ser tipificados na maioria das vezes. E né, bem o que o Ricardo traz, assim, do investimento, obviamente, maior, né, e peritas, em policiais mulheres, né, nas DDMs, e uma série de outros equipamentos e instrumentos para a investigação desses crimes. Então, isso, fico por aqui, agradeço a oportunidade e agradeço a riqueza do debate também. Bom, então, eu acho que chegamos, né, a bom termo. Eu quero agradecer, mais uma vez, a presença da Daniele, a presença do Ricardo, a presença do secretário, lamentar a ausência do Coronel Ávila, não vai faltar oportunidades, inclusive porque o secretário fez aí uma proposta, né? E a gente vai topar, né? Nós vamos tentar ver, nós vamos pegar pela palavra, né? Vamos realmente, secretário, porque esse tema, para mim, é um tema muito importante. Assim, é um tema que eu estudo há muito tempo, do qual eu já participei, eu fui delegada da CONSEG, estive muito próxima, né, dos policiais, acompanhei aquela greve anterior, de 2012, e esse reclamo das periferias, a gente sente na voz da diarista, do porteiro, dos adolescentes em conflito com a lei, quer dizer, essa ideia de uma legitimidade das polícias, né? A gente lembra aqui em Fortaleza, no Ceará, do Ronda do Quarteirão, o finado Ronda do Quarteirão, né? Que foi tão, né, festejado e cujo secretário, naquela época, foi tão embargado, né? Quer dizer, nas suas medidas civilizatórias nessa área, né? E como a gente está vivendo um quadrante de recrudescimento de Estado autoritário, policial, né? É muito importante que nós, da academia, da sociedade civil e os gestores comprometidos não deixem avançar isso, quer dizer, não vai cair do céu, somos nós mesmos, né, que podemos fazer a diferença. Então, muito obrigada pela sua presença. Espero que outras vezes possa participar também. Professor Eric, pode concluir aí na qualidade de meu superior. Professora, eu agradeço, quero agradecer muito, muito o doutor André, doutora Daniele, doutor Ricardo, foi um debate bombástico mesmo, muito forte, o nosso canal do YouTube está com muitas mensagens estão aparecendo, infelizmente nós estamos limitados pelo tempo, mas como a Sandra disse, nós levaremos o dia todo. E fica aí a ideia, em breve nós voltarmos aqui, doutor André, e eu quero agradecer demais a sua participação, o seu tempinho aí que deu para a gente, tá bom? Pessoal, boa tarde a todos, e a Universidade de Fortaleza agradece, fiquem com Deus. Boa tarde. Um abraço. Tchau. Um abraço.